Estamos começando mais um programa Deus de Aliança, com muita alegria entrando na sua casa. Hoje o programa, dando continuidade ao programa da semana passada, você que teve a oportunidade de participar e assistir conosco, falamos um pouquinho sobre guerra espiritual. E como esse assunto é um assunto que requer muito tempo, voltamos neste programa com mais assuntos sobre guerra espiritual, podemos dizer segunda parte do programa Deus de Aliança. Estou aqui com o pastor Walter Azzolini. É um prazer recebê-lo, Walter Azzolini, futuro taranto, vocês já conhecem, né? Nosso querido pastor, meu querido pastor. Vamos falar um pouquinho mais sobre guerra espiritual, já que no primeiro programa falamos aí um pouquinho e gerou muitas perguntas, muitas coisas ficaram a ser esclarecidas. E vamos levar um pouquinho aí hoje para a palavra do Senhor, né? Tudo que falamos foi dentro da palavra, mas hoje vamos dar algumas citações bíblicas e alguns personagens bíblicos que viveram e passaram por guerras espirituais. Vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho aí sobre a história de Davi. O que podemos dizer sobre a história de Davi em questão à guerra espiritual? Olá, Lilian, boa tarde. Você deve estar vendo esse programa à noite, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Nós vamos dar continuidade ao programa sobre guerra espiritual. Como Lilian disse, é um assunto tenso, denso e requer algumas explicações. E nós faremos algumas citações bíblicas que, em tese, você não vai ver muito nexo com a parte de guerra espiritual, porque nós entendemos guerra espiritual, quando a gente diz guerra, a gente já sabe do que se trata, e normalmente não é assim. Nós chamamos de guerra espiritual tudo aquilo que tira o crente, o servo de Deus, daquilo que Deus quer que ele faça. E eu vou pedir licença para Lilian, ao invés de começarmos com Davi, a gente vai começar com Abraão. Abraão recebe uma ordem de Deus. Abraão está lá em Ur dos Caldeus, ele está na Caldeia, onde hoje é o Iraque, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então Deus o chama para ir para um lugar onde Deus quer que ele vá. Abraão ouve a voz de Deus. Nós não vamos entrar no assunto como ele ouve a voz de Deus, porque isso demanda uns 3 programas. Então nós vamos direto ao ponto. Então ele sai de Ur dos Caldeus. É uma coisa importante e interessante, você está vendo que hoje eu estou com a Bíblia na mão, mas eu vou abrir o texto bíblico num assunto só, tá? Então Abraão sai de Ur dos Caldeus e Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão leva, além de Sara, sua esposa, o seu sobrinho Ló. E Deus diz para ele, vai só, larga a tua parentela. Se Deus diz larga a tua parentela, não é para que ele levasse nem o sobrinho. Por quê? Se a gente ir rapidamente para o final dessa história, ou para o meio dela, você vai perceber que Ló causou problemas a Abraão. Walter, o que isso tem a ver com guerra espiritual? Tem, porque Deus deu uma ordem para Abraão. Deus disse para Abraão fazer algo e ele já deu um jeito de fazer aquilo que ele, Abraão, queria. Você deve se lembrar que no programa passado nós falamos sobre desejo e vontade, a diferença entre uma coisa e outra. Então Abraão não agiu com a vontade, Abraão não pensou, Abraão não raciocinou, ele não deliberou, ele não usou a razão. Ele, com medo ou com receio de magoar o sobrinho, ele foi embora, ele levou o sobrinho junto, era para ele ir só. Você está percebendo como são pequenos detalhes que atrasam o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida? Eu vou abrir espaço que a Lilian deve me fazer alguma pergunta. Pois é. Interessante porque essa passagem, além dele levar o sobrinho, eu acho muito interessante que a gente chama a atenção do telespectador, do nosso querido amigo, irmão que está assistindo, porque quando o Senhor fala, vai para uma terra que te mostrarei. O Senhor, Ele nunca nos dá a direção, Ele nunca nos dá o mapa, Ele nunca fala, olha, você vai e é para aquela direção e ali vai acontecer assim, assim. Ele nunca entrega, né? Porque essa é a questão da confiança. É verdade. Por isso o Salmo 37:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. É isso mesmo, Lilian.
E depois, quando Abraão sai da Caldeia, ou de onde hoje é a Babilônia, ele sobe para Padã Arã. Eu não sei, talvez você possa perguntar, mas o que ele foi fazer em Padã Arã? É que ele não poderia sair da Caldeia e ir direto para a terra que Deus tinha prometido. Porque entre a Caldeia e o hoje Estado de Israel tem um deserto. E eles iam andando, eles não iam de avião. Então eles tinham que subir o rio Eufrates para chegar em Padã Arã, que é quase o dobro da distância. Então ele tinha que ir para lá por causa de água. Então eles precisavam andar perto dos rios para dar alimento, para dar água para os animais, onde eles poderiam ter sustento, o alimento para os animais, para depois descer até Jerusalém. Você pode perceber que ele passa por Jerusalém, ele passa pela terra de Siquém e ele chega até o Egito. E você sabe da dificuldade que teve com Abimeleque e Sara. Abimeleque se apaixonou por Sara. E Sara diz, para não dar problema, aliás, Abraão disse a Sara, para não dar problema, diz que você é minha irmã. Você está percebendo aonde entra Abraão estragando o plano de Deus? Porque Deus deu a ele uma ordem. E Abraão vai inventando algumas coisas da carne. Abraão vai botando o desejo na frente da vontade. Você está percebendo? Agora, se você tirar Abraão dessa história e colocar a sua vida, porque eu faço isso com a minha vida, quantas coisas você está colocando no meio da história entre Deus e a vontade que Ele tem para a sua vida, e você vai fazendo curvas nesse caminho. Aí você pode me dizer, mas Walter, essas curvas estão me ensinando, elas estão fazendo com que eu amadureça. Eu concordo, mas nem sempre é plano de Deus para a nossa vida. Então Deus quer que a gente vá mais rápido para aquilo que Ele determinou. E a gente fica usando esses desejos, essas partes carnais, para que a gente chegue no objetivo. Tipo assim, eu vou chegar lá mais rápido se eu fizer isso. Não vai. Você só vai atrasar a sua vida. Eu tenho centenas de exemplos sobre a minha vida, quando eu, assim como Abraão, quis ajudar Deus na minha história. E isso deu problema. Isso atrasou o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida. Sem fazer nenhuma alusão a Davi, eu vou chegar nisso depois. Eu tenho um chamado pastoral quando eu tinha 31 anos. Aos 31 anos, Deus me chamou para o ministério pastoral. E até hoje, até 3 anos atrás, eu estava postergando isso, eu estava deixando isso para depois, achando que Deus não ia mais cumprir aquele chamado que Ele havia me feito. E estou eu aqui agora, na metade do 3º ano de teologia, e o Senhor tem me ensinado muito com isso. Então, eu estou colocando para você sobre a vida de Abraão. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, as passagens onde Abraão teve problemas, os subtítulos vão dar essa dica. Então você vai entender que cada parada de Abraão, cada vez que ele desconsiderou o chamado de Deus, ele atrasou o cumprimento da promessa. Isso é guerra espiritual. Isso é o diabo se metendo entre Deus e o chamado que ele tem para a sua vida. Porque o desejo de Deus é que isso se cumpra assim. Porque Ele precisa de nós. Ok? Lembre-se que o trabalho de Deus, ele inclui o ser humano. E o ser humano, a menos que eu esteja enganado, se refere a mim e a você. Então, tudo aquilo que se interpõe entre a sua vida e o cumprimento da promessa de Deus é guerra espiritual. É o diabo tentando atrasar a promessa de Deus na sua vida. Tome cuidado. Mas diante dessa citação bíblica que estamos falando de Abraão, e quando começou com a primeira brecha, podemos dizer, que ele deu para que o inimigo entrasse quando ele desobedece e ele não... Ele deu ouvidos ao que o Senhor disse, porque ele entendeu perfeitamente que era para ele largar tudo, ele largou ali a terra onde ele estava, ele saiu da zona de conforto, isso mesmo, né?
que ele estava, e ele conseguiu entender muito bem, se o Senhor está falando para mim, eu vou. Mas ele esqueceu de vigiar, e essa é a preocupação. Nós falamos no outro programa sobre a questão das escolhas e das consequências. Sim. E falamos, e através dessa passagem me recorda que nem sempre, pelo menos eu acredito, Walter, que as pessoas, elas nem sempre fazem mais escolhas por escolha própria. Ela entra numa situação de escolha errada por não vigiar. O que a palavra diz que precisamos fazer antes mesmo de orar. Quando Abraão disse, levou Ló com ele, faltou a vigilância. Porque ele obedeceu a Deus em parte, mas esqueceu de vigiar aquilo que Deus tinha falado e o recado que Deus tinha dado. Vá só, largue a sua parentela. E foi o que você disse, não sei por qual motivo, ou por questões de querer proteger Ló, ou de querer levar, ou de querer cuidar, de não deixá-lo sozinho, né? Talvez realmente uma intenção boa e um coração puro, como muitas pessoas entram em situações ruins, sem saber por que entrou. Mas entrou porque faltou vigiar e orar, para que realmente entendesse completamente a vontade de Deus para a sua vida. Em tese. Isso é em tese. Isso vai dar briga. Você lembra, e eu vou ser rapidinho com isso, você lembra quando Jesus disse que se alguém te bater na face, oferece a outra? Se eu perguntar a você, se alguém bater na sua face, o que você vai fazer? Você vai jogar a pessoa do 10º andar? Aqui em Friburgo tem montanha a dar com pau. Você vai rolar a pessoa montanha abaixo? Mas Jesus disse, dá outra face. Eu imagino, ok? Eu imagino que Jesus tenha dito isso porque ele sabe que a vontade do ser humano se bater na face, vai ter revide. Então ele está dizendo, oferece a outra. Porque enquanto você oferece a outra, dá tempo de você pensar. Você percebe que quando você está discutindo com alguém, seja qual for o assunto, a tendência é você responder de pronto, às vezes sem pensar? Então, quando alguém te ferir numa face e você der a outra, você consegue pensar, o que é que Jesus está querendo fazer comigo? O que ele está querendo me ensinar? Ele está dizendo para mim e para você, dá um tempo. Não responda rápido, pense, raciocine, use o cérebro. Tem aquela velha historinha do aluno que chega na escola e diz para o professor, professor, a prova é com consulta? Aí o professor diz assim, se você trouxe o cérebro, pode consultar. E às vezes nós não levamos o cérebro junto. A gente deixa o cérebro em casa, guardadinho, e a gente não pensa. Então, assim como Lilian disse acerca da ideia de Abraão, de ajudar, ele até pode ter tido uma boa intenção, e você e eu, e Lilian certamente faz isso, mas não é para agir com boa intenção. É para fazer o que é para fazer e pronto. Tá certo. Nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta com mais assuntos sobre guerra espiritual. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Na Nova Odontologia, você encontra tudo para ter um lindo sorriso. Profissionais especializados e capacitados em uma estrutura completa para lhe dar o melhor atendimento com muito conforto, além de equipamentos e tecnologia de última geração. E na Nova Odontologia, nós também temos para você clínica geral, estética, implantes, próteses, tratamento de gengiva e de canal e aparelhos ortodônticos estéticos. Faça-nos uma visita ou agende o seu horário pelo 2521-2265, 2522-3201 ou pelo WhatsApp 988139397. Nova Odontologia, o seu sorriso sempre em primeiro lugar. Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, 177, Centro de Friburgo.
Salão Universo da Beleza, especializado em reflexos, tinturas, corte masculino e feminino, manicure e pedicure e todo tipo de tratamento para os seus cabelos. Tudo com atendimento sem hora marcada. Salão Universo da Beleza, uma nova opção para renovar a sua beleza. Samuel, Cássius, Lidiane, Neide, Pedro e Solange esperam por vocês. Rua Leonrô 12, próximo ao Cadima Shopping. Telefone 2523-9575. Padaria e Confeitaria Santa Isabel, a sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa. Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas, 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos te servindo melhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Voltamos dos nossos comerciais bem rapidinho, mandar um grande beijo ao meu querido pai Machadinho. Machadinho, que tem tudo em descartáveis aí para o seu retiro espiritual. Você, igreja, que vai fazer um encontro, um retiro, uma festa, né? Pode contactar aí o Machadinho. Machadinho realmente tem de tudo, tudo aí para sua cozinha. Você que está preparando a sua igreja, igual a gente está fazendo a nossa obra ali na Igreja Metodista Central, no Paissandu. Estamos comprando todas as mercadorias ali com o Machadinho, tem de tudo. Isso aí, utensílios para cozinha, o melhor é com o Machadinho. Pode ligar 998384367. Pai, amo muito você. Um beijo também para Daniela, para Maria Clara, para todos vocês aí de Conselheiro Paulino, tá certo? Voltando aqui com Walter Azzolini, pastor Walter Azzolini, diretamente da igreja de Itaim Paulista. Mandar um grande beijo a todos lá de Itaim Paulista, a nossa querida Marlene, o Tino, a Vanessa, o Walter, ao pastor Daniel, a Josi, aquele povo abençoado da Igreja Metodista em Itaim Paulista. Voltando ao assunto guerra espiritual. Voltamos. Falamos um pouquinho de Abraão e deu para entender um pouquinho, né? Como você disse, o assunto realmente é muito extenso. Mas como nesse programa de hoje vamos dar algumas citações bíblicas, vamos falar um pouquinho de Davi? Vamos. Antes da gente falar de Davi, tem uma passagem muito interessante em Jeremias 17. Deus diz para Jeremias, Jeremias está em Jerusalém. Ele diz, Jeremias, pega esse cinto de linho branco que você tem na sua cintura, leva ele e enterra às margens do Eufrates. Jeremias não discutiu, Jeremias sai de Jerusalém, ele vai para as barrancas do rio Eufrates e enterra o cinto. E aí Jeremias volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, pouco tempo depois, Deus diz, agora você volta no rio Eufrates, desenterra o cinto e dá uma olhadinha nele para ver como é que ele está. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, Lilian, seria muito normal se o rio Eufrates fosse ali. O rio Eufrates estava a mais ou menos 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. Então é muito longe. Jeremias não fez uma pergunta. Deus mandou, ele foi lá, fez o que tinha que fazer, depois ele voltou, depois ele foi lá de novo e buscou o cinto. Tudo isso para quando ele chegasse pela segunda vez para desenterrar o cinto das margens do rio Eufrates, o cinto estaria sujo, apodrecido, para que Deus dissesse a Jeremias, assim está o meu povo em Judá, apodrecido, eles não sabem nada, eles estão sujos, eles não querem saber da minha presença. Olha como isso é sério, olha a diferença de um e de outro. Se você ler com atenção o livro de Jeremias, você vai perceber que Deus dá a ele várias ordens. Ele retruca, mas ele não desobedece. Jeremias foi o profeta chorão, mas um dos homens mais de índole
divina, ele entendia o que Deus queria dizer, ele até discutia, mas ele obedecia, ele não se negava a fazer. Isso é espetacular. Como Lilian apresentou para a gente agora há pouco, nós falamos rapidamente sobre Davi no programa passado. Então eu aconselho você, de novo, a ler lá em 1 Samuel a história de Davi. Lembre-se que eu disse 1 Samuel, tá? Porque Samuel é livro. Então, quando você se referir a 1 Samuel, a 1 Crônicas, a 1 Reis, é sempre primeiro, porque Antigo Testamento é livro. E no Segundo Testamento, ou no Novo Testamento, abra em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, porque Novo Testamento são cartas. Amém? Dá uma lidinha na história de Davi. Na história como um todo, ele diz que lutou contra leão e matou o leão, ele lutou contra urso e matou o urso. Era um pouco difícil ter leão e urso naquele lugar, mas eram animais ferozes. Então, depois ele foi para cuidar de Saul, quando ele começou a ouvir a voz de Deus e foi chamado por Saul, porque ele tocava a harpa. Depois ele mata o gigante Golias, depois ele é ungido rei, ele tem o problema com Batseba, ele tem o problema com Urias. Você percebe que a vida de Davi é cheia de problemas. E esses problemas, eles foram causados pelo próprio Davi, excetuando o gigante. Porque Davi tinha um chamado de Deus. Davi era para ser o rei de Israel, mas ele tinha que ouvir a Deus. O texto bíblico no Novo Testamento chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Mas o texto bíblico também diz que Davi não construiu o segundo templo, não construiu o templo, perdão, porque na mão dele tinha muito sangue. E muito desse sangue da mão de Davi foi provocado e ocasionado pelo próprio Davi. Deus não o chamou para esse tipo de coisa. Deus tinha sobre ele uma promessa. E o que Deus queria fazer com Davi? Cumprir essa promessa. Então, a gente aprende no ensino, eu aprendi isso no ensino fundamental, no meu tempo era o ginásio, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Assim se dá também a bênção de Deus. Deus nos chama e nos dá um propósito. Ele nos quer dar algo. E Ele sabe também que a menor distância entre nós e esta bênção é uma linha reta. Mas entre nós e essa linha reta existe tempo, existe vida e existe escolhas. E nem sempre nós colocamos como foco naquilo que Deus mandou. Ontem eu e Lilian fomos numa loja fazer compra e a gente não tinha muito tempo. Então eu dizia, meu bem, foco. Tivemos uma discussão por quase 8 horas. Isso é só uma brincadeira. Então, às vezes nós perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, nós colocamos o nosso desejo, aquilo que nós achamos. Irmão, eu não sei com você, mas comigo eu digo, achar não é de Deus. Certo. Vou puxar um pouquinho a história. Antes de Davi, você falou do profeta Jeremias, e muito interessante, pois eu me identifico com o profeta Jeremias e sei que alguns dos nossos telespectadores também se identificam com o profeta Jeremias, porque eu digo que não é muito fácil nós buscamos a Deus, nos esforçamos e realmente entendemos que o melhor é cumprir e obedecer o que Deus nos manda fazer. Mas há uma luta muito grande. E essa luta nós temos que vencer todos os dias, que é contra a nossa própria carne. E essa guerra, essa luta da nossa carne e do nosso espírito, é algo que é complicado, é meio a vontade e o desejo.
Eu vou dizer algo aqui e eu quero que você não entenda isso, Lilian e querido telespectador, como arrogância. Lá na igreja de Jardim, no Mato Grosso do Sul, um beijo para aquele povo, eu deixei uma grande parte da minha biblioteca. Eu deixei mais de 300 livros lá. E depois que eu vim para a faculdade, eu já, entre compras e doações, eu tenho mais ou menos 600 livros. Eu digo que eu li ao longo da minha vida mais ou menos 3.000 livros. E poucos deles eu li uma vez só. Então, eu tenho um acúmulo de informações. E se você acha que eu estou dizendo isso para arrogar alguma coisa, é engano seu. Eu sou cristão, crente, protestante, e eu creio na atuação e na ação do Espírito Santo. Então eu tenho dentro da minha mente e do meu coração uma porção de fragmentos de livros. E quando Deus me chama para atender alguém, Lilian, eu tenho isso na minha mente e no meu coração. E quando isso acontece, a impressão que eu tenho, eu vou fazer alguma coisa aqui, você não se assuste, que o Espírito Santo pega a minha cabeça, ele começa a abrir a parte do meu cérebro e ele diz, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui que você precisa usar agora. E ele sabe que eu tenho isso aqui. Então, muitas vezes, nós não damos muita importância para isso, porque o Espírito Santo na hora ele revela todas as coisas. Então, ele revela, mas quanto mais conteúdo você tem, mais ele te revela para terceiros e para você mesmo. Então, quando você tem alguma situação que você precisa de um exemplo, escuta, um personagem bíblico passou por isso, o fulano passou. Então, o que o fulano fez quando ele passou por isso? Você percebe? Ah, Walter, mas eu não tenho muita paciência para leitura. Eu te aviso, irmão, que eu também não tenho. Ah, Walter, eu não gosto de leitura, eu também não gosto. Eu prefiro ver televisão, dormir, eu gosto muito de dormir, entendeu? E de ver TV, e de assistir Netflix, e de qualquer outra coisa. Mas eu fiz da leitura um hábito. Normalmente eu tomo café da manhã, eu almoço, eu tomo um cafezinho à tarde e eu janto. Se depois dessas 4 refeições eu não ler, eu não tiver um tempo para ler, eu vou dormir faltando coisa. E aí você pode me dizer, Walter, eu não tenho muito tempo para leitura. Pastora Lilian já disse, eu moro em São Paulo. Para eu chegar na minha igreja lá no Itaim Paulista, de onde eu moro, em São Bernardo do Campo, eu gasto 2 horas entre ônibus e trem. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E esse tempo todo eu sempre tenho 2, 3 livros na minha mochila. Então eu gasto esse tempo em leitura. Eu utilizo vários tempos ou vários períodos de ociosidade no dia para leitura. E esse tipo de leitura, eu sempre tenho de novo um exemplo de um personagem bíblico, de algum autor, de algum escritor, para me orientar. Ah, Walter, você faz tudo certinho? Não, eu não faço. Mas eu busco orientação em terceiros, para não ficar pisando na bola. Essa é a ideia. Muito bom. Então vamos lá. Vamos continuar falando de Davi. Então vamos. Um exemplo clássico de Davi é com Batseba. Davi já era casado com Mical, que era a filha de Saul. Você pode ler a história é muito interessante. Ele também era casado com Abigail. Abigail era a mulher de Nabal. A história é longa, eu não vou contar, a gente não tem tempo. Você também pode ler no texto bíblico a história de Abigail, é muito interessante. E aí depois Davi conhece Batseba. E aquilo que eu disse no programa da semana passada, ela era casada com Urias. Urias era um general de Davi. E Davi cobiçou Batseba. Batseba. Lá em São Bernardo a gente diz Batseba.
mas eu tomei uma bronca nesses dias, então é Batseba, certo, amor? E Batseba era casada e Davi não devia ter feito o que fez. E aí se você me perguntar, mas Walter, foi do filho de Batseba, que saiu o rei sucessor de Davi, que foi Salomão. Então, eu prometo a você, Lilian, que o dia que eu chegar lá na eternidade, eu vou dizer, Deus, o Senhor pode me explicar por que isso? Porque Salomão não era o primogênito. E era a regra nas famílias imperiais que o primogênito do sexo masculino assumisse o reino. E Salomão não era. Então essa pergunta, se você chegar lá primeiro, você faz essa pergunta por mim, porque eu ainda demoro 62 anos para chegar, fora o meu período de aposentadoria, que eu não sei quanto tempo é, tá certo? Então, Davi, ele atrasa o projeto de Deus para a vida dele. Você deve se lembrar e você deve conhecer bem a história de Davi. Se você não conheceu, você deve conhecer, leia a Bíblia, é bem legal. Deus deu a Davi a planta, a riqueza para construir o tabernáculo. Deus deu a Davi a planta do tabernáculo. Deus deu a Davi o jeitinho que tinha que fazer o tabernáculo. Cada coisa, o tipo de madeira, o tipo de cobertura, tudo. Mas aí Deus diz, então, você fez muita bobagem na vida, filho. Então, quem vai construir o templo não será você, será outro. Você imagina o tamanho da glória que seria para Davi construir o templo do Senhor? Você já pensou nisso? E aí chega na hora H e Deus diz, não vai ser você, filho, vai ser Salomão. Porque ele decidiu agir por conta própria, do jeito dele. Eu sou o rei, eu prendo e arrebento. Deu no que deu. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Na Nova Odontologia, você encontra tudo para ter um lindo sorriso. Profissionais especializados e capacitados em uma estrutura completa para lhe dar o melhor atendimento com muito conforto, além de equipamentos e tecnologia de última geração. E na Nova Odontologia, nós também temos para você clínica geral, estética, implantes, próteses, tratamento de gengiva e de canal e aparelhos ortodônticos estéticos. Faça-nos uma visita ou agende o seu horário pelo 2521-2265, 2522-3201 ou pelo WhatsApp 988139397. Nova Odontologia, o seu sorriso sempre em primeiro lugar. Avenida Conselheiro Júlio Zarp 177, Centro de Friburgo. Salão Universo da Beleza, especializado em reflexos, tinturas, corte masculino e feminino, manicure e pedicure e todo tipo de tratamento para os seus cabelos. Tudo com atendimento sem hora marcada. Salão Universo da Beleza, uma nova opção para renovar a sua beleza. Samuel, Cássius, Lidiane, Neide, Pedro e Solange esperam por vocês. Rua Leonrô 12, próximo ao Cadima Shopping. Telefone 2523-9575. Padaria e Confeitaria Santa Isabel, a sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa. Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas, 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel, há 50 anos te servindo melhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Voltamos dos nossos comerciais bem rapidinho e não poderia deixar de dar um recado da Nova Odontologia para você, querido amigo telespectador. A Nova Odontologia fica aqui na Avenida Conselheiro Júlio Zarp 177. Está com uma técnica muito legal, uma técnica em aparelho ortodôntico última geração. É o aparelho Invisalign. Invisalign é última tecnologia em aparelho ortodôntico, é um aparelho totalmente invisível. Chega daquele desconforto, daquele aparelho que te machuca, que machuca a sua boca, que você não pode se alimentar, né, com conforto. O Invisalign veio para revolucionar e acabar com todo o sofrimento, além de esteticamente ser um aparelho muito legal. As pessoas vão olhar para você e nem vão notar que você está usando Invisalign. E para isso você pode estar procurando a Nova Odontologia e fazendo o seu contato. Você vai procurar a Nova Odontologia, marque a sua agende lá com a nossa querida Claudinha, né? A sua consulta com a doutora Aline Ferreira. Aline Ferreira é a profissional especializada neste aparelho Invisalign. Pode fazer o seu orçamento, a Nova Odontologia vai parcelar tudo bem legal, da maneira que você consiga pagar e sair super satisfeito. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você for à Nova Odontologia e falar que assistiu no programa Deus de Aliança, tenho certeza que você terá um ótimo desconto, tá certo? Eu te garanto que você vai sair muito feliz e com aquele sorriso que todos vão elogiar, e muito legal vai ser você desfilar aí com esse aparelho última geração. Ninguém vai nem perceber. Muito legal, voltando aqui com o pastor Walter Azzolini, Taranto. Vamos falar um pouquinho agora sobre Cristo. Vamos fazer algumas citações sobre Cristo, guerra espiritual. Exatamente. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero mandar um grande beijo para a doutora Lili, uma irmã muito querida que eu conheci há 2 dias. Uma pessoa muito especial. Lili, um beijo para você, Deus te abençoe. Nós falamos sobre Abraão, sobre Davi, e agora nós vamos falar sobre Cristo. E sobre Cristo especialmente eu quero ler um texto. Você já deve ter percebido que eu normalmente não abro a Bíblia, eu vou falando algumas coisas de memória, e este especificamente eu quero ler para você entender, tá bom? Diz assim, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Escuta bem. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito. Lembra que ele respondeu com a palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão ou o sustentarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adorarás ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus veio em carne. Jesus veio em carne.
E se Jesus veio em carne, ele era humano. E se Jesus era humano, ele sentia as mesmas coisas que você e eu sentimos. Ok? Eu não vou entrar na parte exegética do texto, porque esse é um texto bastante claro e você deve ter ouvido na sua igreja ou aonde você tem passado sobre o significado de cada coisa. E o mais importante nisso é que Jesus responde às tentações do diabo na palavra. Então Jesus tinha a palavra. Então ele respondia à tentação do diabo na palavra. O que é que o diabo está tentando fazer aqui? A mesma coisa que ele fez com Abraão e que ele fez com Davi. Jesus era filho de Deus e ele veio à terra com um propósito. Qual era o propósito de Cristo? Fazer que todo crente seja muito rico. Não está escrito isso na Bíblia, irmão. Mas então ele veio trazer prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é quando você tem tudo aquilo de que você necessita. Não é riqueza? Não é. Tudo o que você precisa para viver e Deus te dá é prosperidade. Não perca isso de vista. Ok? Jesus veio para salvar o pecador. E o pecador sou você e eu. Primeiro eu, muito mais do que você. Mas ele também veio morrer por você e para te salvar e para te dar a eternidade. Então o que o diabo está fazendo aqui? Ele está tentando Cristo. Por quê? Para não ter cruz? Para não ter cruz. Porque se não tem cruz, ele continua sendo o príncipe deste mundo. Se não tem cruz, ele continua dando as ordens. Na verdade, ele não estava querendo dar nada para Jesus. Ele estava querendo proteger o seu. Você nunca passou por isso na vida, irmão? Você nunca se sentiu tentado a fazer nada ilícito? Preste atenção nisso. O diabo está querendo desviar você do foco. Ele está tentando tirar você do foco. Assim como ele fez com Cristo, ele está fazendo comigo e com você. E a vida dele é tentar tirar você e eu do propósito. Assim como Deus deu a Cristo, Jesus, uma missão, um propósito, ele também faz isso comigo e com você. E o que o diabo vai fazer? Ele vai botar um monte de empecilho, ele vai te dar 200.000 razões para você não cumprir o propósito. E quando você deixa de cumprir o propósito para que Deus te chamou, você vai viver a síndrome de Gabriela. Se você conhece algum psicólogo, ele não vai te explicar o que é isso, tá bom? Porque a síndrome de Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Mas se Cristo entrou na sua vida, como está escrito em Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo se foi feito nova criatura. O diabo não tem mais poder sobre a vida dele. Mas eu ainda tenho tentação. Irmão, Jesus também teve tentações, mas ele passou por todas elas. Por todas elas. Quando o diabo leva ele no alto monte, mostra os reinos e as riquezas e o resplendor. Ou seja, nossa, Jesus ia ser o top de linha. Ele não queria isso, porque ele tinha um desejo, como diz em João, o meu desejo, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Era isso que Jesus tinha, a vontade, o desejo dele, a fome dele, era fazer a vontade do Pai. E ele não deixou isso barato. Ele fez tudo o que tinha que fazer no tempo certo. E Deus quer fazer o mesmo com você. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Somos tentados assim como Cristo foi tentado no deserto e somos tentados a todo momento. Porque não podemos esquecer que o inimigo está ao nosso derredor.
ao nosso derredor, não ao nosso redor. Isso é, como diz o meu genro, ele é americano, é diferente. Por que é diferente? Porque ao derredor ele está cirandando, mas os anjos do Senhor se acampam ao redor. Então, entre você e o diabo há os anjos do Senhor. E você não pode esquecer isso, querido. Deus tem te capacitado para isso. Deus tem te dado ferramentas para isso. No início do programa passado, nós falamos do texto de Efésios 6, acerca da armadura de Deus. E eu não me lembro se foi no programa sobre intercessão ou sobre perdão, que nós discorremos rapidamente o que significava cada peça da armadura. E cada peça da armadura tem uma representação espiritual. Capacete da salvação é onde guarda a sua mente, onde está depositada a palavra de Deus. A couraça da justiça, ela te protege o coração, as tuas emoções, onde você olha para o teu irmão com amor, com cuidado, com zelo e até mesmo para a sua vida. O cinturão da verdade é a verdade da palavra. A sandália da preparação do Evangelho da Paz, onde você pisará serpentes e escorpiões, segundo está escrito lá no Salmo 91. Ele também fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus e que é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. E ele também fala do escudo da fé. É a convicção de que você tem do que Cristo fez por você através da palavra. E por causa disso, você precisa do capacete da salvação, porque ele também protege a sua visão e a sua audição. Irmão, Deus te deu ferramentas, Deus te deu armas, não só para você se defender, mas também para você atacar. E você não pode abrir mão disso. Walter, isso dá um trabalho danado. Dá, irmão. No programa passado eu disse que eu quando vejo Lilian, eu faço almoço na casa dela e eu gasto 2 horas para fazer almoço. E haja visto o que a Naná come e a Manu, acho que o almoço é bem feito. Demora tempo. Para fazer as coisas bem feitas, meu irmão, minha irmã, você precisa de tempo. Então você precisa gastar tempo em estudar a palavra. Você precisa gastar tempo em leitura bíblica. Eu hoje estava abrindo o Google para buscar algumas ferramentas para o meu TCC. Você entra no Google, você tem 1 milhão de coisas sobre um assunto. Basta você dizer lá que assunto você quer, coloca no Google e dá um Enter, ele vai abrir um monte de links para você consultar, para você estudar. Alguns estudos mais profundos, outros mais superficiais. Comece com esses mais superficiais para depois você entrar no profundo. E eu tenho uma má notícia para te dar, irmão. A hora que você começar a fazer isso, você vai começar a gastar tempo com as coisas do Senhor. E isso é extraordinário. Vale a pena. Agora, se você não tiver tempo para isso, você tem uma Bíblia na sua casa. E a sua armadura está aí, ó, do seu lado. Basta você pegar e vestir essa armadura aí. Você estará protegido, você estará preparado para guerrear. Amém? Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é Na Nova Odontologia, você encontra tudo para ter um lindo sorriso. Profissionais especializados e capacitados em uma estrutura completa para lhe dar o melhor atendimento com muito conforto, além de equipamentos e tecnologia de última geração. E na Nova Odontologia, nós também temos para você clínica geral, estética, implantes, próteses, tratamento de gengiva e de canal e aparelhos ortodônticos estéticos. Faça-nos uma visita ou agende o seu horário pelo 2521-2265, 2522-3201 ou pelo WhatsApp 988139397. Nova Odontologia, o seu sorriso sempre em primeiro lugar. Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, 177, Centro de Friburgo.
Salão Universo da Beleza, especializado em reflexos, tinturas, corte masculino e feminino, manicure e pedicure e todo tipo de tratamento para os seus cabelos. Tudo com atendimento sem hora marcada. Salão Universo da Beleza, uma nova opção para renovar a sua beleza. Samuel, Cássius, Lidiane, Neide, Pedro e Solange esperam por vocês. Rua Leonrô 12, próximo ao Cadima Shopping. Telefone 2523-9575. Padaria e Confeitaria Santa Isabel, a sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa. Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas, 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos te servindo melhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Voltamos bem rapidinho dos nossos comerciais, programa Deus de Aliança, assunto muito interessante para as nossas vidas, guerra espiritual. Podemos dizer que é a segunda parte do programa da semana passada, né? Já que esse assunto é um assunto tão extenso e um programa é muito pequeno para falarmos tanta coisa, e realmente estamos aí fazendo esse programa como uma extensão do programa da semana passada com o assunto guerra espiritual, pastor Walter Azzolini. Falamos um pouquinho aí de algumas citações bíblicas, né, sobre guerra espiritual na vida de Abraão, Davi, na vida de Cristo, e agora vamos falar um pouquinho na vida de Paulo. Pois é, Lilian, esse é outro, daria um programa, falar sobre Paulo num assunto guerra espiritual. Eu não posso começar esse bloco falando sobre Paulo sem citar a origem de Paulo. Paulo era de uma família de classe média alta, uma família que tinha recursos, e naquele período do primeiro século depois de Cristo, só estudava quem tinha dinheiro para pagar. E a família de Paulo tinha. E Paulo estudou, diz o livro de Atos, aos pés de Gamaliel. E ele era Saulo. E ele não era Paulo, ele ainda era Saulo. Depois o nome mudou e a gente pode discutir isso depois. Então, Paulo era discípulo no sentido acadêmico de Gamaliel. Gamaliel era um mestre em Jerusalém. E ele era versado nas filosofias gregas. Muito embora naquele período quem dominasse fossem os romanos, a cultura, a educação, ela era helênica. Ela tinha vindo da Grécia, que não tinha se desgrudado ainda dos países dominados. Então, Gamaliel instrui Paulo nas filosofias gregas. Então, Paulo conhece Isócrates, conhece Sócrates, conhece Platão, conhece Aristóteles, conhece Plutarco, enfim, tem uma série de filósofos gregos e Paulo os conhece a todos. Eu não lembro se foi no segundo bloco que eu falei sobre os meus livros. Se você olhar na sua Bíblia no Novo Testamento, Paulo escreve mais da metade do Novo Testamento. E Deus precisava de alguém que tivesse facilidade de escrita, vocabulário, raciocínio, possibilidade de olhar para aquilo que Deus queria e colocar aquilo no papel. Pode olhar a carta de Pedro, ela é desse tamaninho. Se você pegar Tiago, é desse tamaninho. Quando você pega as cartas de Paulo, as cartas gerais e as outras epístolas, elas têm conteúdo, elas são densas. Então Deus precisava de alguém preparado. Eu vou dizer de novo, para você não se assustar.
alguém preparado intelectualmente e academicamente para fazer aquilo que ele precisava, escrever mais da metade do Novo Testamento. E Paulo tinha todos os motivos, como diz ele, para se jactanciar daquilo que tinha. Mas se você ler 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer, nós os apóstolos, a gente é a escória, a gente é o lixo do mundo. Tem coisa pior? Tem, mas não tem nada pior do que os apóstolos. Por quê? Porque eles eram perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Naquele período onde Paulo escreve a maioria das suas cartas, é o período de perseguição romana contra os judeus cristãos e até mesmo contra os gentios que haviam se convertido. Porque hoje você vai na sua igreja, tem a Santa Ceia. Então isso tudo para você é muito normal, não é? Olha, eu vou na Santa Ceia, tem lá um pedaço de pão, tem um cálicezinho de vinho. Suco de uva. Desculpe, a Lilian me corrigiu, suco de uva. Uma pena. Naquele período, os romanos, eles achavam, porque eles tinham escutado, lá eles comem carne humana. Porque havia o pão. O que era o pão? O pão era pão, mas eles diziam que era o quê? Não é pão normal, é o corpo de Cristo. A coisa andava de tal forma que se você ler a história dos pais da igreja, o pensamento de Plínio, um escritor romano, que eles colocavam criança no meio do pão. Você percebe o tamanho da encrenca? Então Paulo vivia em constante fuga. Ele ficava saindo de um lugar para o outro porque os romanos queriam persegui-lo e matá-lo. Paulo vivia em guerra. Por desobediência? Não. Paulo? Não. Cristo? Não. Por quê? Porque eles tinham um propósito. E tudo aquilo que as perseguições que vieram sobre eles é porque eles tinham um propósito e eles sabiam aonde eles iam caminhar. Paulo foi igual. É muito especial esse assunto. O que é guerra espiritual? É quando você ou o diabo atrapalham o plano de Deus se cumprir com mais rapidez sobre a sua vida. Não perca isso de vista. Isso é muito importante. E mantenha a armadura de Deus sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Muito interessante citarmos, vários personagens bíblicos e dar essa ênfase, sobre um pouquinho só de cada um deles, porque a história de todos eles são muito grandes e esse assunto é realmente muito extenso, mas trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, nós podemos tirar a conclusão que realmente não é diferente nos dias de hoje. Nós passamos e enfrentamos as mesmas situações que os personagens bíblicos passaram e fica claro que tudo isso é instrução para a nossa vida. A guerra espiritual, ela existe, a nossa luta realmente vai sempre existir e eu falo que eu já até acostumei, eu falo que eu acho estranho quando não há alguma coisa acontecendo, porque o Senhor nos chama e nos chamou como um exército forte, Só os fortes realmente serão escolhidos. E a gente precisa estar em alerta, vigilante, orando, e entender que a gente precisa estar guerreando. Não dá para ser muito calmo, não. Se tiver muito calmo, a situação está meio complicada, tem alguma coisa errada. Porque a gente sabe que teríamos aflições e vamos ter aflições até o último dia, até a volta realmente de Jesus. E o negócio é partir para ter o discernimento, pedir a Deus discernimento, entendimento da palavra dele, que ele venha realmente nos dar olhos espirituais. Quando você orar, querido,
querida, quando você estiver em oração com Deus, falando com Deus, peça a Deus que te dê olhos espirituais, porque enquanto nós estivermos olhando com os nossos olhos naturais, nós não vamos conseguir identificar o problema. Mas a partir do momento que o Senhor começa a colocar na nossa vida olhos espirituais, nós conseguimos ver as pequenas brechas e o que realmente a gente vai dando espaço e às vezes coisinha muito pequena, como o pastor Walter disse. Situações muito pequenininhas que às vezes a gente não percebe e a gente acha que a gente está fazendo tudo certinho, mas a gente está dando um espaçozinho para o inimigo começar a entrar, para a serpente trazer, né, o veneno ali e aplicar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então a gente precisa realmente vigiar sobre tudo isso, tá certo? Pastor Walter Azzolini, complementar mais algo? Se despedir? Obrigado, Lilian. Rapidinho. Há um espaço na minha Bíblia entre o Evangelho de João e os Atos dos Apóstolos. Você pode não ter percebido, mas na sua Bíblia também tem. O espaço deve ter ali pelo menos umas 30 páginas. Há um evangelho a ser escrito. Há o 5º evangelho a ser escrito. E esse 5º evangelho é o seu. Eu estou escrevendo o meu evangelho, a minha vida com Cristo. Porque eu tenho procurado e buscado caminhar com o Senhor, fortalecer a minha fé, para que eu também saia propagando as boas novas. Eu também vivo em guerra. Eu também sou atacado. E quando você estiver preparado para escrever o seu evangelho, é porque você está com as suas vestimentas da sua armadura polidas e prontas para a batalha. Ficamos por aqui com o programa Deus de Aliança, segunda parte do programa tema Guerra Espiritual. Agradeço a presença do nosso querido pastor Walter Azzolini. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.